Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor. Estamos juntos aqui em mais um vídeo da nossa série O Avivamento que Eu Preciso. Este é o nosso segundo vídeo e eu convido você para assistir o nosso primeiro vídeo que já foi postado aqui e depois você dá continuidade a este assunto. Dessa maneira você vai estar canalizando aí este conteúdo aí para o seu melhor aproveitamento. Amém? Eu quero orar, agradecer a Deus pela sua vida, aonde você estiver aí, que você seja abençoado, tocado da parte do Senhor por essa oração. Senhor, abençoa a vida dessa pessoa, cobre ela debaixo do teu sangue, dai a bênção, dai a vitória na mente e no coração, ajude-a a vencer e a romper em todas as áreas da sua vida. Deus, eu oro para que este avivamento que estamos ministrando neste estudo inunda, Jesus, a nossa nação, as nossas igrejas, os nossos altares, que eu, Jesus, seja o instrumento que o Senhor vai usar nessa nação, juntamente com os meus amigos e companheiros que estão, Jesus, junto neste vídeo. Deus, abençoa o teu povo em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Eu quero ler com você a passagem de Esdras, capítulo de número 1, versículo de número 1 e verso de número 2. É a palavra do Senhor que nos edifica, dizendo assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Meus queridos, nós finalizamos o vídeo passado falando sobre a etimologia da palavra avivamento. Ok? E utilizamos aí a passagem do livro de Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 2, pela versão bíblica da Almeida, revista e corrigida, que diz assim: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica na ira, lembra-te da misericórdia. Ok? Nós sabemos que Abacuque ele foi um profeta que antecedeu o cativeiro babilônico e que Deus usou esse profeta de uma maneira poderosa para ver além do seu tempo aquilo que Deus faria. É claro que quando esse profeta ele estava com vida, o Senhor permitiu que ele ouvisse os rumores da tão grandiosa Babilônia. E no capítulo de número 1 do livro de Abacuque, versículo de número 6, nós temos informação de como era a Babilônia, de como aquele povo era cruel. Deixa eu ler com você. Estou atiçando os babilônios. Olha, isso aqui é a voz do Senhor para o profeta Abacuque. Estou atiçando os babilônios, aquele povo cruel e violento, sempre pronto a marchar pelo mundo inteiro, a fim de conquistar as terras dos outros. Eles espalham o medo e o terror e fazem valer as suas próprias ordens e leis. Os seus cavalos são mais rápidos do que os leopardos, são mais ferozes do que os lobos do deserto. Os seus cavaleiros avançam montados, eles vêm correndo de longe, rápidos como a águia, quando se joga sobre o animal que ele está caçando. Os soldados avançam ansiosos para conquistar. Conforme avançam, vão espalhando o terror. Os seus prisioneiros são muitos, são mais numerosos do que os grãos de areia da praia. Os soldados babilônios zombam dos reis e caçoam dos governadores. Eles riem das fortalezas, levantam uma rampa de ataque e as conquistam. Então nós vemos aqui informação de como era forte, numeroso e poderoso o povo de Babilônia, os exércitos de Babilônia, os cavalos e os cavaleiros.
E interessante aqui que é utilizado a figura de uma águia caçando, né? Que a águia, se for prestarmos atenção, ela procura a sua presa e quando encontra, ela se joga em cima da presa. E assim o exército de Babilônia, os cavaleiros eram comparados a uma águia que estava caçando. E o Senhor dá informação a Abacuque acerca de como Babilônia procedia. No entanto, se formos parar para pensar, no capítulo de número 2, do capítulo de número 1, verso de número 2, que eu acabei de ler, olha o depoimento de Ciro, que foi rei do Império Persa. Sabemos que o Império Medo-Persa dominou Babilônia, ou seja, Babilônia caiu. E quem agora está dominando é o Império Medo-Persa. Olha o depoimento do rei da Síria, versículo de número 2, que nós acabamos de ler ainda há pouco. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Então, meu querido, assim como Deus levanta reinos, Deus abate reinos. E Deus abateu o reino de Babilônia e entregou nas mãos de Ciro, rei da Pérsia. Alguém vai dizer assim: Ciro não era sacerdote, Ciro não era judeu, não era da descendência do povo escolhido. Amados, Deus, quando quer realizar uma obra, Ele realiza através de quem Ele quer, na vida de quem quer, levanta quem quer. E o profeta Jeremias já tinha vaticinado isso, já tinha profetizado isso, que Deus levantaria um homem. E aqui está a etimologia da palavra avivamento, que é despertar. Deus despertou o coração de Ciro, independente das circunstâncias. Se nós formos analisar o avivamento, ele às vezes, Deus vai estar trabalhando em um segmento com o seu povo, com Judá, com Israel, e por vezes Deus vai estar trabalhando através de outras pessoas, mas para o cumprimento de um único objetivo, de um único propósito maior. Se em Judá, o avivamento para Judá eles retornarem para a sua terra, fazerem o templo, levantar o templo de novo, construírem as suas casas. Por outro lado, todo o Império Babilônico, depois o Império Medo-Persa, depois o Império Grego-Romano, estava sendo preparado para o nascimento de Jesus. Então, este é o maior dos avivamentos, é o que divide o tempo, as eras. Por isso o tempo é dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. E nesse fato é vaticinado aí pelo profeta Ageu como a glória da segunda casa, que seria maior, porque era uma glória que não era de uma aparência externa, conforme foi a glória do primeiro templo. A glória do primeiro templo de Salomão foi uma coisa linda, foi uma coisa espetacular, ouro para tudo quanto é lado. A dimensão daquele templo em valores era incalculável, prata, ouro, tudo que ali havia. A glória estava na aparência, mas agora a glória da segunda casa é aquela glória que está contida dentro de onde? Dentro do homem. É o próprio Cristo que nasceria, é o próprio Cristo que entraria no templo, é o próprio Cristo agora que estaria dentro dos nossos corações, eternizado na nossa alma, com a mensagem, com a pregação do Evangelho, para que nós pudéssemos dar seguimento a isso. É o Evangelho da graça que é pregado, é o Evangelho que alcança o homem nos quatro cantos, mas a glória da segunda casa vai muito mais além disso. Nós sabemos que a glória da segunda casa, ela é o início, tudo bem, com o nascimento de Jesus, a crucificação faz parte disso, mas ela é uma glória eterna, duradoura, porque fala do encontro da igreja com Cristo para viver a eternidade. Essa é a maior glória. Eu quero ler com você
algumas referências que nós temos aqui referente ao avivamento e a etimologia da palavra avivamento, que é purificar, corrigir, livrar do mal, reanimar, despertar, restaurar, vivificar e renovar. Uma das referências é a própria passagem que nós lemos, o versículo de número 1 de Esdras, do capítulo de número 1, que diz assim, olha, no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, cumpriu-se o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias, o Senhor tocou no coração de Ciro. Oh, meu querido, quando Deus quer fazer, Ele toca no coração do rei que for, do homem que for, do presidente que for, e este tem que trabalhar sim para o Senhor, porque diz a palavra do Senhor que todas as coisas cooperam para o quê? Para o bem daqueles que o amam. E nós sabemos que a obra do avivamento, ele é feita através de cooperação, porque são vários elementos que Deus usa para trazer o avivamento para o seu povo. Nós temos aqui a referência também do versículo de número 5 do capítulo de número 1, que diz assim: então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem e a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. Neste contexto aqui, Deus já está despertando os de dentro de casa. Deus já está despertando os de Judá para subirem a edificar a casa do Senhor. E, amados, olha só, Deus usa este povo para retornar à sua terra e usa o rei Ciro de uma forma tão grande que, olha só, versículo de número 4. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, e com ouro, e com fazenda, e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Irmãos, Judá está retornando para o seu lugar, 70 anos depois do cativeiro babilônico, e Deus está restituindo tudo novamente. O avivamento que eu e você precisamos é um avivamento que nos trará restituição dos nossos valores, dos nossos bens, da nossa dignidade, daquilo que Deus tem para a nossa vida. Aleluia! Eu quero ainda trazer outra referência para nós aqui, da palavra avivamento, né? Sinônimo da palavra avivamento, Efésios capítulo de número 5, versículo de número 14, na revista e corrigida, na versão, né, Almeida Revista e Corrigida, diz assim: pelo que se diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Aqui já está relacionado a uma morte espiritual. E Israel naquele momento estava morto espiritualmente, mas Deus estava agora avivando, reanimando as suas forças, e está dizendo: desperta. E então, dentro deste contexto, nós podemos saber que Deus, ele sempre nos despertará. Nós temos várias referências na Bíblia Sagrada quanto ao termo despertar. Por isso que eu usei esta passagem do livro de Efésios, escrito pelo apóstolo Paulo, para entendermos que o despertamento ele vem em uma circunstância em que o homem muitas das vezes se encontra morto espiritualmente. E Israel se encontrava desta forma, ok? Eu quero ler com você outra referência que está aí em Salmos de número 85, versículo de número 6, que diz assim: não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti. Olha só, aqui nós já estamos vendo
um significado, um sinônimo da palavra avivamento como vivificar. Porque o salmista está dizendo assim, ó, não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti. Então o que é o avivamento? É estar vivo. E Deus, neste tempo, Ele vai nos trazer vida em nós mesmos. Isso já aconteceu. Isso já aconteceu na história e vai acontecer neste tempo para a honra e glória do nome santo do Senhor. Eu quero ainda fazer menção com você da passagem de Isaías, capítulo de número 40, versículo de número 4. O que é o avivamento do ponto de vista do profeta Isaías? Ele diz assim, ó, avivamento é o nivelamento de todas as coisas. Todos os vales serão aterrados, todos os morros e montes serão aplainados, os terrenos cheios de altos e baixos ficarão planos, e as regiões montanhosas virarão planícies. Ou seja, é o endireitamento daquilo que está torcido. Meu querido, se nós aceitarmos esse avivamento da parte do Senhor, se nós quisermos fazer parte desse projeto, saiba que Deus tem coisas lindas para fazer através de nós e em nós. Amém? Glorificado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Então, avivamento é despertar, como no sentido de quem está dormindo, no sentido de estar atento quanto à nossa salvação. Nós precisamos estar atento. Romanos, capítulo de número 13, versículo de número 11 e 12, diz assim, já tem marcado aqui, e digo isto, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Olha só, meu querido, precisamos estar despertados desse sono. Que sono é esse? É o sono que muitas das vezes é o da negligência, é da indolência, é o sono da alma, é o sono da desmotivação, é o sono do desencorajamento. Nós precisamos nos despertar e nos encorajarmos nesse tempo para a honra e glória do nome do Senhor. Olha o versículo de número 12. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Amém? Amados, este foi o assunto do nosso vídeo, do nosso segundo vídeo. Eu convido você para continuar assistindo aqui com a gente. Comenta aí com mais alguém, compartilha, vai ser uma benção. Sempre às terça-feira nós estamos aqui lançando um vídeo da série O Avivamento que Eu Preciso. Deus tem uma palavra para o teu povo neste tempo, e a palavra é: desperta. Igreja, é hora de nós vivermos um grande avivamento. Vai acontecer, Deus já fez e fará de novo. Que Deus abençoe a tua vida de uma maneira linda e grandiosa. A paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.